sejam todos bem-vindos. Professor Mauro Leônidas, Dr. Rubens Magno, em nome da FIBRA, da nossa instituição, é uma honra para nós recebê-los hoje nesse dia tão importante para a nossa profissão. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui hoje nesse evento. Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Em todo o mundo, e muitas relações estão acontecendo aí por videoconferência. A gente está prestes a retornar ao nosso momento presencial, e isso seria, e hoje é um marco, né? É um divisor de águas hoje, nós iniciarmos o nosso momento presencial na próxima semana com uma conferência em comemoração ao Dia do Administrador. Então, sejam todos bem-vindos ao evento. Muito obrigado. Professor Suzuki. Nós queremos agradecer a participação de todos aqui conosco. Este é um evento que está sendo organizado pelo curso de administração em conjunto com a empresa Júnior, que está organizando. Nós queremos, assim, apresentar aqui os nossos ilustres convidados. O professor Mauro Leônidas é administrador, conselheiro federal, representante nosso do Conselho Federal de Administração em Brasília, licenciado, mestre em gestão de pessoas, vice-presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Pará, FAMPEP, presidente do Conselho das Câmaras Setoriais da Associação Comercial do Pará, ACP, e é CEO da empresa Podium EAD. Então, é uma grande alegria tê-lo conosco. O professor Mauro Leônidas, nós tivemos a oportunidade de, através de um polo de uma instituição de ensino superior aqui de Belém, nós fomos juntos a Paragominas, ele me deu uma carona, e essa foi uma oportunidade que eu tive de aprender com ele nessa viagem. Temos aqui o prazer de ter conosco o Rubens Magno, ele é o diretor superintendente do SEBRAE. O Rubens Magno, ele é formado em administração, tem pós-graduação em marketing, é empresário, é franqueado da marca Pizza Hut. Quem ficar até o final vai ser sorteado uma pizza Supreme grátis, Supreme grátis da Pizza Hut. Diretor superintendente do SEBRAE, um cargo de grande responsabilidade. Diretor da Associação Comercial do Pará, ACP, e diretor da Belém Convenience Victors Bureau. Foi presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, ADVB, Pará. Diretor financeiro da Associação dos Lojistas do Boulevard Shopping. E professor na Fundação Getúlio Vargas, FGV Belém. Também possui experiência profissional em grandes empresas como a Nestlé e Castrol Brasil. Então é para nós uma grande honra, uma grande alegria, satisfação, no Dia do Administrador, nós temos a oportunidade de ouvirmos, né, esses dois grandes homens com grandes experiências, tanto de mercado como na academia. E nós queremos agradecer a todos os professores aqui da FIBRA, do curso de administração, que estão presentes. Queremos agradecer aos alunos que estão aqui prestigiando o evento. Então, sem mais delongas, nós vamos deixar muito à vontade, o professor Mauro Leônidas vai fazer as considerações, depois o Rubens Magno, vai ser assim um bate-papo informal, mas com certeza com muito conteúdo. Professor Mauro Leônidas e Rubens, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. É com vocês agora. Bom, primeiro, boa noite, né, a todos os professores, aos acadêmicos aí do curso da FIBRA, né? Um grande abraço ao nosso querido reitor, professor Vicente, ao Wilson, né? Eu tenho a felicidade de ter alguns alunos aqui comigo, o Wilson, né, que é coordenador. Tive a oportunidade, né, de uma pessoa tão grandiosa como o Wilson, tive a felicidade de ser professor do Wilson, né? Tem o professor Gilberto, que tem um apreço muito grande pela sua competência. Estou vendo aqui o professor Jairton, né, um grande mestre também, trabalhamos juntos em outra instituição. Então,
e é um grande artista. Eu ganhei um presente maravilhoso do Jairton. A professora Silvia Pires, aí, grande amiga também, excelente palestrante. Professor Bira, grande Bira também, que está aí conosco. Grande abraço a todos. Tem outros colegas aí também. E um grande abraço ao Rubens Magno, né? Grande executivo do Sebrae, fazendo um excelente trabalho, um grande empresário aqui de Belém também. Temos a oportunidade de participar juntos das mesmas entidades de classe, né? Então, o prazer de dividir esse espaço aqui. E eu fico feliz de estar participando pelo Zoom, porque o Zoom ele dá uma possibilidade maior de nós estarmos vendo as pessoas, que tem outras plataformas que nós não conseguimos ver. É tão bom falar e ver as pessoas, né? Então, ainda há pouco eu tive a felicidade de estar participando também pelo Zoom da Assembleia da Câmara Municipal de Goiânia, né? Então, agora às 17 horas eu tive a honra de ser homenageado pela Câmara Municipal de Goiânia, né? Então, fiquei muito feliz de estar participando também de uma assembleia pelo Zoom. E esse bate-papo aqui, eu queria deixar para o Rubens também fazer as suas considerações iniciais, depois a gente começa o nosso bate-papo, Rubens. Bem, muito obrigado, professor Mauro. Meu primeiro boa noite ao professor Vicente, que sempre tem um carinho muito grande com a gente. E aí agradecer também ao professor Gilberto Suzuki, que fez esse convite. E de bate-pronto, eu só olhei a agenda rapidamente e aceitei. Deixar um abraço também para o Wilson, professor Wilson, para o Jairton também, que já nos recebeu aí algumas vezes que fomos, e aos demais professores, o meu respeito muito grande, porque as nações elas são feitas por homens e por homens instruídos, na maioria das vezes, no processo diretivo. E graças às instruções de vocês, professores, a gente tem conseguido levar com notoriedade a evolução do ser humano. Mauro, professor Mauro, meu amigo também de várias entidades, foi meu professor também, com muita honra no meu curso de administração da UNAMA, e um grande mestre, e acabou virando um grande amigo de entidade. Fomos juntos da DVB, fomos juntos da ACP, e, enfim, hoje também somos administradores já há algum tempo, ele há bem mais tempo que eu, mas desde 98 aí nessa batalha de administração. E muito feliz de estar aqui com vocês da Fibra, acadêmicos da Fibra, podendo trazer um pouco da minha experiência. Quando falam do meu currículo, parece que é muita coisa. Não é tanta coisa, não. Eu tenho um pouco mais de 1,5 m, então eu não tenho toda essa potência que é falada. Eu tenho uma coisa assim, eu tenho muito boa vontade de tentar fazer a diferença, de levar a nossa profissão com um galardão realmente muito forte, e dizer que o espaço do administrador é um espaço que foi conquistado com muito suor pelas pessoas que nos antecederam, e agora é a nossa parte. É a nossa hora de fazer com que a nossa profissão cada vez mais cresça, se desenvolva e traga sucesso realmente para o administrador, que está aí espalhado por todos os quinhões do Brasil e do mundo todo. Muito obrigado. Podemos seguir então, né? Vamos eu que seguir então. Deixa lá. Então vamos lá, seguindo. Então a gente vai, esse bate-papo, né, esse perfil do profissional aí pós-pandemia, desse administrador, né, desse profissional da administração. E a gente tem conversado muito, o Rubens, eu tenho assistido muito às lives do Rubens, eu tenho feito também algumas poucas lives, né, Rubens? Eu faço lives quase todos os dias, e a gente tem recebido no nosso canal muita gente, inclusive o Rubens. Eu tive a oportunidade de receber para conversar. E isso vai incorporando informação, é assim que a gente aprende, né? Quando você conversa com hoje. E hoje, esse bate-papo aqui, ele é interessante porque a gente vai aprender, eu vou aprender com vocês, nós vamos aprender. O conhecimento, ele é sempre dividido, ele é sempre partilhado. Quando o Suzuki me falou do tema, né, a mesma coisa. Uma coisa que eu gosto é de estar com o professor, com o aluno, com jovens. Eu gosto de bater papo, de conversar e dividir um pouquinho a nossa experiência.
Então, se vocês perceberem, vamos fazer um pouco dessa trajetória, né? Hoje é o dia do administrador, né? Então, nós estamos fazendo exatamente hoje 55 anos. Ou seja, a profissão foi regulamentada dia 9 de setembro de 1965. Por isso que é comemorado o Dia do Administrador, que é uma das profissões, 37 profissões regulamentadas. E a partir daí, e a nossa profissão é regulamentada agora para a gente, mas a administração ela vem lá desde a Revolução Industrial. Então, o que é que nós podemos observar? Toda esta evolução que tem acontecido na nossa atividade profissional no campo da administração. Se não vejamos, pessoal, quando nós falamos de gestão, quando nós falamos de administração, e quando nós estamos em sala de aula, a gente sempre vai buscar lá atrás os princípios, os primórdios da Revolução Industrial. E a partir daí a gente começa a falar dessa grande evolução que nós tivemos. E muitos de vocês aí enjoaram, né, de ouvir também, depois desse período, Taylor, Fayol e por aí afora, né? Vocês gravam esses nomes, porque quando a gente trabalha lá as teorias da administração, quando nós falamos dos clássicos, nós falamos muito sobre isso. Mas a nossa profissão, inclusive agora, está prestes, e hoje deveria ser um dia interessante, para que as diretrizes curriculares do curso de administração fossem aprovadas. Elas já foram, já passou pelo Conselho Nacional de Educação, está agora para o MEC para ser assinado. E até por uma estratégia deveria, né, 9 de setembro, ter sido assinada, né, pelo ministro da Educação, as novas diretrizes. As nossas diretrizes são de 2005, 2004, 2005, então estão muito defasadas. E aí, falando das diretrizes curriculares, tem algumas novidades, né? Eu não digo tantas novidades, porque algumas já estavam nas diretrizes anteriores, que é justamente desenvolvimento de habilidades e de competências. Grande detalhe que nós temos que trabalhar muito bem, e aí os colegas professores e coordenadores, né, trabalhar muito bem o projeto pedagógico do curso de administração, porque as diretrizes elas vão dar um norte, mas a partir do projeto pedagógico, né, é que nós precisamos desenvolver. Aí eu vou falar de uma área que o Rubens aí é expert. Eu vou me atrever a falar um pouquinho aí da área que a gente tem feito algum trabalho também lá no Fórum das Micro e Pequenas Empresas. Eu questiono muito por que as nossas instituições de ensino, no Brasil todo, tá? E aí a referência que eu faço, porque eu avalio, eu sou avaliador do INEP e MEC, eu avalio as instituições no Brasil todo. Fala um pouco das micro e pequenas empresas, Rubens, olha só, né? O Rubens aí, que é um grande especialista da área. E nas nossas academias, nós pouco falamos, nós falamos, às vezes, das grandes empresas, mas nós convivemos no dia a dia com as pequenas empresas, que são um pouco mais de 99% das empresas do país, e que elas correspondem, olha só, com o PIB nacional, cerca de 27% a 30% do PIB nacional. Nós temos hoje um pouco mais de 19 milhões de empresas no país, Cerca de 17,2 milhões são micro ou pequenas empresas. Então, são com elas que nós convivemos no dia a dia. E essas empresas, nós não falamos nas nossas salas de aulas, nós não falamos nas nossas academias. E você vê pouco nas matrizes curriculares, estou falando do Brasil todo, algo relacionado com startup, nós falamos pouco das micro e pequenas empresas, nós não falamos da nossa realidade. A gente fala muito da realidade que está mais distante da gente. Quantos de nós trabalhamos em grandes empresas? Nós trabalhamos nas micro e nas pequenas empresas. Só para que a gente possa ter uma ideia. Aonde nós compramos? Nós compramos nas micro. Você vai ao shopping. Micro, pequenas empresas, são EPPs lá, que estão empresas de pequeno porte. Hoje nós compramos dos MEIs,
aí tem o SEBRAE, que capacita esses profissionais. Então, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro é formar profissionais, obviamente, formar profissionais que possam estar atuando em grandes empresas, mas, e principalmente, que atuem nas micro e pequenas empresas, que é a realidade do país. E vou dizer mais, pessoal, não é a realidade do Brasil, é a realidade do mundo. Tá? Então, eu participei de encontro dos BRICS, e quando você vai ver os países aqui, o Brasil, a Índia, você vai ver a Rússia, você vai ver todos os países que fazem parte dos BRICS, são países que estão focados nas micro e pequenas empresas. África do Sul, são países que estão focados nas micro e pequenas empresas. E nós pouco falamos sobre isso. E aí, olha só, nesse momento que nós chegamos agora, nesse momento de pandemia, embora a excelente atuação do SEBRAE, mas as micro e pequenas empresas, eu ainda as considerava invisíveis. Tá? Eram empresas invisíveis, porque tinham pouco destaque. Aí, com a pandemia, o que é que aconteceu, pessoal? As empresas começaram a fechar mais ainda as empresas, e a partir daí começaram a perceber o seguinte, que cerca ou mais de 50%, depois o número, o Rubens com certeza vai dar esses números, inclusive regionais. Eu tenho muitos números em nível nacional. Mais de 50% das carteiras assinadas, elas advêm também das micro e pequenas empresas. E aí, quando a gente vem com uma pandemia, e uma coisa curiosa, né? Que essa pandemia, ela não vem do setor econômico, ela atinge o setor econômico, ela vem do setor sanitário, quer dizer, é algo inusitado e atinge a economia mundial. Então, ninguém imaginava, em 2019, os melhores profissionais, os melhores gestores, no momento do seu planejamento, que teríamos uma crise como esta que estamos vivendo. Uma crise sem precedentes no mundo todo, com queda do PIB aí, de cerca de 8%, 10%, ou seja, cada vez mais o mundo ficando mais pobre. Isso é uma realidade, né? Quando você tem um decréscimo, né? Um decréscimo, uma própria retração do PIB, significa dizer que os países estão ficando mais pobres. Então, pessoal, o que nos resta, né? O que nos resta? Aí nós tivemos a atuação do governo federal, a atuação dos governos estaduais, das prefeituras, o SEBRAE com uma atuação assim muito célere, tanto o SEBRAE nacional, como aí vamos falar do nosso estado, como o SEBRAE do Pará, teve atuação muito célere, parcerias com o governo estadual, e aí, inclusive, disponibilizando, né, através do governo, o Fundo Esperança, né, Rubens, que já disponibilizou, se eu não estou enganado, mais de 200 milhões para os micro e pequenos empreendimentos, para os MEIs também, microempreendedores individuais. Então, isso deu uma certa visibilidade. Agora, e onde é que o profissional de administração entra nisto? Olha só. Eu tenho conversado, e muitos já devem ter ouvido, se participaram das minhas lives, que nós antecipamos, né, a nossa vida em pelo menos 10 anos. Porque o que é que acontece? Essa antecipação. Porque aquilo que nós procrastinávamos, ou seja, vou fazer amanhã, vou fazer em 2021, 2022, 2030, houve a necessidade de nós anteciparmos a nossa atuação. Então, aí você tem o trabalho remoto já estava aprovado desde 2017, se eu não estou enganado. Desde 2017. E nós não atuávamos com isso. Aí foi preciso vir uma pandemia para que nós pudéssemos mudar a atuação profissional. Então, é uma mudança radical nos modus operandi das organizações. Então, nós, profissionais da administração, temos que acompanhar isto. Por quê, pessoal?
porque agora é desta forma que nós estamos conversando, dialogando agora. Eu na minha casa e vocês nas suas residências aí. Então, nós estamos dialogando. Já tem dados estatísticos que houve um aumento de produtividade com os profissionais atuando em home office, ou seja, você está produzindo mais. E aí, quando eu digo uma mudança nos modus operandi, pelo seguinte, porque muitas das vezes nós somos controladores. Nós queremos que os profissionais estejam ao nosso lado. Então, eu fico mais preocupado com quem está do meu lado, se está cumprindo o horário ou não. Quando houve essa necessidade do trabalho remoto, porque se não fosse isso, mais empresas ainda iriam fechar, o que é que acontece? Eu tenho que mudar, e uma palavra que foi usada muito, né, aquela questão do mindset, é mudar a estrutura da mente, né, da forma como eu estou pensando. Então, a partir daí, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Cada um na sua residência, e eu vou controlar a produtividade. É isso que eu tenho que controlar. São resultados. E isso parece que é uma novidade. Não é. É o que nós buscamos. Ora, se o professor Wilson é o coordenador, o que é que ele quer mais enquanto coordenador do curso de administração da Fibra? Ele quer os professores altamente competentes, que tenham uma boa ação dentro das salas de aula. Olha a professora Renata Campbell aí também, grande abraço. Olha, mais uma aluna, estou muito velho, mais uma aluna minha. Então, na realidade, o que o professor Wilson quer isso, que a produtividade desses professores e que os alunos estejam satisfeitos. É uma palavra que eu aprendi muito, Rubens, participando do Fórum das Micro e Pequenas Empresas, é uma coisa chamada entrega. O que é que nós estamos entregando? Isso é a pergunta fundamental. O que nós estamos entregando? O que é que nós entregamos na sala de aula? Obviamente, o que é que os alunos estão recebendo? O que é que eu estou entregando? O Rubens, na empresa dele, tirando o Sebrae, lá na Pizza, o que é que o Rubens, ele conversa com os profissionais lá? Qual é a entrega que ele está fazendo para os seus consumidores, para os seus clientes? É isso que nós temos que ser. É uma pizza de qualidade, mas eu tenho que ter bons atendimentos. E por falar em bom atendimento, uma das tendências aí, já falando, até em termos de tendência, a gente vai lembrando, como é um bate-papo, a gente vai lembrando, algo que vai melhorar muito e vai ser requisitado é esse profissional que tem habilidade relacional, que sabe se relacionar. Então aí nós temos um RH em alta, os profissionais da área de RH em alta. Nós vamos precisar de profissionais que tenham conhecimento na área de finanças. Então, isso também será fundamental, o profissional que vai, nesse momento agora, trabalhar as finanças. Nós vamos trabalhar muito, professora Renata, a questão da sustentabilidade, mais do que nunca. Nós vamos precisar trabalhar com isso. Então, vejam, a nossa ação, nós profissionais de administração, mais do que nunca, teremos uma responsabilidade muito grande para o futuro das novas gerações. Veja o que eu estou falando. Nós, profissionais de administração, teremos uma responsabilidade muito grande para o futuro, para as novas gerações. E outro detalhe, tem algumas perguntas que estão sendo feitas que nós não temos respostas. A nossa geração está acostumada ou estava acostumada a ter as respostas nos livros. Sabe por quê? Eram experiências passadas. Então, nós íamos para a literatura, estávamos estudando aquilo, vários autores trabalhando sobre aquele determinado assunto, sobre determinada crise que ocorreu, os resultados que apareceram pós algum tipo de crise, e a partir daí nós temos um resultado, nós temos uma análise. A partir de agora, o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos no olho do furacão. Tem decisões
que o Rubens toma lá no Sebrae, que ele toma querendo acertar. Mas algumas decisões, ele só vai ter certeza daqui a alguns anos se essa decisão que ele tomou foi correta ou não. E nós sabemos que todas as decisões que nós tomamos, elas são decisões para que algo se torne melhor. Mas como nós estamos no olho do furacão, eu não sei se a decisão é melhor. Eu, na minha empresa, a minha empresa de cursos online, eu não sei se as decisões que eu estou tomando são as melhores. Eu imagino que seja, mas eu só vou saber essas respostas daqui a 1, 2, 3 anos. Porque nós não sabemos ainda quando esse momento ele vai passar. Não é? Nós não sabemos ainda. Nós estamos falando muito nesse novo normal. O novo normal que nós estamos falando, né, ele começa a partir de março, ou seja, de março para trás, aquilo que nós vivemos nunca será mais o mesmo. O mundo mudou. E nós fazemos parte dessas transformações. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Então, cada vez mais, nós temos que desenvolver habilidades e competências, nós temos que entender a nossa economia local e global. É algo que eu tenho discutido muito e às vezes, o jovem ele não conhece, por exemplo, a vocação econômica do seu município. Qual é a vocação econômica de Belém? Qual é a vocação econômica de Ananindeua, de Marituba, de Santarém, de Marabá? Cada vez mais isso vai ser exigido, porque lá atrás, antes dessa pandemia, você tinha que ter um conhecimento na área de tecnologia forte. Hoje, mais ainda, tá certo? Mas como eu disse que nós antecipamos aí em pelo menos 10 anos, chegamos no ano de 2030 rapidamente, porque nós estamos atuando hoje aquilo que é a 4ª revolução industrial, que é a indústria 4.0. É isso que nós estamos vivendo hoje. E nós já havíamos protelado isso há muito tempo. Meados de 2019, eu tinha rodado o Brasil todo falando sobre a indústria 4.0, dizendo que estava muito distante da gente. Estava. Dizia que nós estávamos ainda na 2ª revolução, na 3ª revolução. Mas, como nós já estamos falando da sociedade 5.0, né? Nós estamos falando da internet das coisas, ou seja, nós estamos integrando todos os sistemas. Imaginem que em muitas empresas, ainda hoje, um sistema não conversa com o outro. Eu tenho um sistema contábil que não conversa com o sistema financeiro, que não conversa com o sistema de pessoal. Ainda temos empresas que funcionam assim hoje. Então, não há um CRM integrado. Então, o que é que isso ocasiona? Enquanto a empresa está tendo resultado legal, pelas suas vendas, pela sua prestação de serviço, você não percebe. Mas quando há um corte ali, e é o momento que nós estamos vivendo, o que é que acontece? Cada centavo, cada detalhe, ele vai fazer a diferença. Cada detalhe, ele faz a diferença. Então, portanto, nós, profissionais de administração, temos que entender isto. Eu vou dar alguns exemplos práticos que vocês vão perceber. Olha só, vamos imaginar aqui os restaurantes. Eu conversei, Rubens e colegas, com alguns donos de restaurantes. A maioria deles faziam a prestação do seu serviço fisicamente, né? As pessoas iam no restaurante para fazer o consumo. Com essa pandemia, o restaurante não podendo abrir, foi o que aconteceu, né? Surgiu o delivery bem fortemente para os restaurantes, que não entregavam. O Rubens já fazia isso há anos, a vida toda. Mas o que é que os restaurantes começaram a perceber? Começaram a perceber o seguinte, que eles tinham uma capacidade ociosa que não era explorada. Aí eu estou falando, olha só, do compliance, eu estou falando de gestão, de algo que, enquanto está dando resultado, eu não me preocupo. Mas, a partir do momento da crise, eu percebi que eu tenho uma capacidade ociosa, que não era explorada. E aí, o que é que se percebeu? Que esses restaurantes,
passaram a ter novos clientes diferentes daqueles que eles tinham no dia a dia, quando iam lá fisicamente. Então, houve uma mudança radical. Não é? Outra coisa, eu falei do home office. No home office, uma tendência hoje é cada vez mais você reduzir o espaço físico da sua empresa, porque não vai ficar 100% home office. Com certeza vai ficar híbrido. Alguns colaboradores vão continuar desenvolvendo suas atividades em casa, isso já está acontecendo agora, e outros vão para a empresa. Só que tem empresa que tinha um espaço muito grande. Sabe o que é que isso pode gerar, pessoal? Mais um tipo de negócio. Tá? Você pode, primeiro, se é alugado, você pode reduzir o seu aluguel, pega um espaço menor. Se é um espaço próprio, você pode pegar esse seu espaço e reorganizá-lo para que você possa fazer, por exemplo, que é uma tendência que nós teremos agora muito fortemente, o cowork, esses espaços compartilhados. Algumas empresas que eu conheço já estão fazendo isso, reduzir o seu espaço de trabalho e aquela outra parte, o outro espaço, eles já estão utilizando como cowork, os espaços compartilhados, salas de reunião, espaços para que profissionais de diversas empresas possam atuar. Então, Mauro, pois não. Desculpe interromper você, eu estou achando assim, muito interessante a sua fala, mas a gente também queria ouvir o Rubens Magno, Claro. que vai compartilhar conosco. É que nós estamos com o nosso horário limitado, é que vocês dois têm tanto conteúdo que com certeza ficaríamos horas e horas aqui na live, mas nós temos a limitação de tempo. Então, se você me permitir a gentileza... Uma honra ouvir o Rubens. A gente gostaria de ouvir o nosso amigo Rubens, por favor. Uma honra. Joga a bola para o Rubens aí, para ele dar andamento. Citei ele várias vezes. Verdade. Na verdade, é sempre uma aula ouvir o senhor, professor Mauro, e é muito bom. E, humildemente, eu quero contribuir, se eu puder, com alguma coisa, com algum conhecimento do que a gente tem vivenciado aí nesses anos de trabalho, na Nestlé. E, enfim, depois que eu comecei a empreender, eu realmente saí da Nestlé para vir para Belém, larguei tudo para vir empreender. E aí, só complementando, na verdade, o que o professor Mauro falou, são números atuais do Brasil como um todo, e no Pará essa mudança numérica não é tão grande. No Brasil, nós temos mais de 99% das empresas sendo micro e pequenas empresas, e só relembrando, eu sei que todos sabem, mas o que é considerado micro e pequena empresa? Toda empresa que fatura até 4 milhões e 800 por ano. Então, tem esse corte raso de 4 milhões e 800 para baixo, tudo é considerada micro e pequena empresa, que começa desde o MEI, né, que é o micro empreendedor individual, com faturamento de até R$81 mil e um funcionário, no máximo um funcionário no seu negócio. A grande base, inclusive, das micro e pequenas empresas no Brasil e no Pará também são as micro e pequenas empresas. Mas é muito importante dizer e complementar isso, professor Mauro, que no estado do Pará, esse número ele já foi muito próximo, já foi 99 também, e a Juscepa, que o senhor é conselheiro, inclusive, o senhor tem cadeira lá na junta, a Juscepa vira e mexe, faz uma remodelagem do seu banco de CNPJs, e recentemente nós caímos para 95 ponto alguma coisa, que ainda assim é um número extraordinariamente grande, ou seja, as micro e pequenas empresas, elas são sim a base da economia do Brasil, são sim a base da economia do Pará, e isso não diferencia o mundo todo. Agora, existe uma grande problemática nesse processo, é que nós somos impulsionados pelos nossos pais a trabalharmos em grandes corporações, a fazermos concursos públicos, né? Existia uma geração aí antes da nossa que os pais, o grande orgulho dos pais era incentivar o filho a ser funcionário do Banco do Brasil. Isso já foi algo muito importante no passado, né? São empresas sólidas. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? E, principalmente, qual é o pai que gosta que seu filho corra risco? Tem o pai que quer, mas isso é necessário, isso faz parte do mundo. E, infelizmente, no Brasil, a gente não é muito incentivado, já diferente do americano. O americano, que é o grande berço do capitalismo,
As pessoas são incentivadas, independente da raça, independente da questão social, são incentivadas a estudar empreendedorismo, são incentivadas a fazerem as suas vendas de garagem, no verão, fazer limonada e vender a $1 a limonada na frente de casa. Isso tudo é uma forma de se empreender, de começar a saber o verdadeiro valor do dinheiro, a saber como pegar o seu cofrinho e saber utilizar o seu cofrinho. Dito isto, o Brasil ele tem empreendedores, sim, nós somos empreendedores natos, o Pará é um celeiro de empreendedores, só que nós não temos uma cultura formal de estudo de empreendedorismo. O Sebrae tem 47 anos no Brasil e 46 anos no Pará. E nos últimos anos, o Sebrae tem percebido a necessidade de se ensinar, sim, formalmente o empreendedorismo. Tanto é que nós temos uma cadeira de ensino de empreendedorismo para as prefeituras, para os estados e para algumas universidades, né? Nós temos, por exemplo, um programa que chama GEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um produto do Sebrae que é direcionado para o ensino fundamental, né? Tem o Crescendo e Empreendendo, voltado para o ensino médio. A gente tem oficina de empreendedorismo para a educação profissional, para o EJA, por exemplo. E também temos disciplina de empreendedorismo e inovação para ensino superior. Isso é um programa que o Sebrae leva para governos federais, governos estaduais, governos municipais, e a gente trabalha, sim, dentro desse processo. E o que a gente fez aqui no Pará, especificamente, sobre isso? A gente trabalhou um produto do Sebrae que chama Cidade Empreendedora, que é um produto que a gente dá uma sitiada, digamos assim, no município. A gente trabalha várias vertentes no município com o principal objetivo, fazer economia circulante. Fazer que aquele cara que planta açaí, que colhe açaí, que ele consiga vender o seu açaí para dentro do seu município. Por exemplo, preparando esse cara para vender para a prefeitura, para a merenda escolar. E hoje a gente conseguiu fazer isso no Marajó. Pra você ter uma ideia, ano passado a gente fez mais de 12 milhões de reais de açaí vendido para a merenda escolar em vários municípios do Marajó. Isso a gente está fazendo com que esse dinheiro não saia de lá de Breves e vá para Santarém, vá para Fortaleza, o que é pior ainda, que vá para o Rio de Janeiro. A gente faz com que o dinheiro seja empregado dentro do próprio município. Isso faz com que o batedor de açaí receba o dinheiro e corte o cabelo lá, compre pão do padeiro, e esse padeiro já compre o insumo dele preferencialmente localmente, e a gente incentiva essa economia circulante. Então, é só um exemplo do que a gente tem realmente trabalhado bastante para que essa questão do empreendedorismo efetivamente chegue na ponta. É muito importante que os nossos catedráticos cada vez mais trabalhem tudo isso. E o que é legal é que esses programas do Sebrae, eles são transversais. Por exemplo, quando a gente entra no Crescendo e Empreendendo do ensino médio, a gente dá aula de empreendedorismo dentro da grade de matemática. A gente dá aula de empreendedorismo dentro da aula de português, dentro da aula de física. Então, é tudo coordenado para que o professor não saia da sua grade curricular, mas consiga ensinar empreendedorismo dentro das suas carteiras. Isso tem tido resultados realmente muito, muito importantes no Brasil como um todo. A educação empreendedora para o sistema Sebrae, por exemplo, é uma das ações estratégicas, porque a gente percebe que isso verdadeiramente possibilita contribuir com o desenvolvimento pessoal, educacional, profissional de milhares de brasileiros. E a gente tem feito isso. Para vocês terem uma ideia, a gente tem em Minas Gerais uma escola de primeiro e segundo grau, que é uma escola de uma parceria do Sebrae com o Estado, que chama Escola de Empreendedores. Então, o currículo está todo modelado, só que ele é muito mais incorporado, que é uma escola integral e que a gente trabalha muito fortemente em empreendedorismo. E a proposta do Sebrae é promover o desenvolvimento da sociedade e do território por meio dessa educação empreendedora. O que nós queremos é, como eu falei anteriormente, é ter economia circular. Para você ter uma ideia, até 2019, no Brasil, foram mais de 4,5 milhões de estudantes trabalhados, mais de 165 mil professores treinados para trabalhar essa educação empreendedora. A gente está falando aí de mais de 800 municípios e mais de 9 mil instituições de ensino alcançadas, desde os primeiros anos de estudo até o ensino superior. No Pará, por exemplo, nesse período que a gente trabalhou, a gente já trabalhou 23 municípios,
atingimos 78 instituições, trabalhamos 412 professores que já foram capacitados e quase 11 mil estudantes trabalhados nesse conceito de empreendedorismo. Está muito longe do que se deve ter? Tá sim. Mas foi um trabalho que nós começamos agora e que nós não nos cansaremos. E como o professor deu um exemplo anteriormente, esses são resultados de decisões que a gente toma agora, que lá na frente a gente vai colher. Porém, a gente precisa tomar a decisão. E uma coisa que eu levo, na verdade, para a minha vida, que eu não sei se é certo ou se é errado, mas que eu vejo que tem me trazido bons frutos. Certo ou errado, eu sempre tomo a decisão. Se a decisão é certa, beleza, a gente segue. Se a decisão é errada, eu rapidamente percebo que a decisão é errada, eu mudo e tento consertar. O que eu não faço para a minha vida é realmente não tomar decisão. Eu estava com uma carreira, e aí é difícil falar da gente, parece que a gente está se promovendo. Eu não quero me promover porque eu não sou exemplo de absolutamente nada. Eu não quero me mostrar como exemplo. Mas a minha carreira na Nestlé estava muito sólida, muito boa, já era gerente de unidade, estava numa posição muito legal. E, assim, eu te falo isso com um orgulho absurdamente grande, porque quando eu vejo a minha mãe falar sobre isso, é o que me dá orgulho, não eu ter orgulho. Quando eu vejo a minha mãe falar da minha carreira na Nestlé. Tanto é que, quando eu informei para minha mãe que eu já tinha saído da Nestlé, porque eu sabia, se eu falasse antes, ela me convenceria a não ficar, ou até não me convenceria, mas como obediente que sou, eu possivelmente voltasse atrás e não pediria demissão. Então, quando eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, estou voltando para Belém. Meu filho, você está sendo transferido para cá de novo, que eu já tinha sido transferido uma vez para Belém. Eu falei, não, mãe, eu estou largando tudo e estou indo para Belém com a Maria Alice, minha esposa, que também era da Nestlé, e essa foi mais louca do que eu. Essa saiu da Nestlé porque quis vir comigo para Belém. E deu tudo certo. Sofremos demais. Sofremos hoje também. Porque empreender é sofrer. Dói demais. Você já amanhece o mês, na virada do mês, devendo aluguel, devendo o funcionário que você até o quinto dia vai ter que pagar, devendo imposto do mês passado que você vai pagar. Só que você tem as benesses também, que se você der os tiros certos. Todas as minhas lojas deram certo? Não. Já tive loja que tive que vender, tive sociedade que tive que desfazer. Mas, graças a Deus, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que o saldo é positivo. Essa é a grande vantagem do processo. Isso tudo se deu como? Eu aprendi a empreender? Não. Eu fui estudando, estudei administração com muito orgulho também. Eu tenho um orgulho grande de ser administrador e falo isso com a boca muito cheia. Sou administrador, sim. Fiz pós-graduação em marketing que me trouxe realmente ganhos muito grandes na própria Nestlé, quando estava na Nestlé. E a educação empreendedora, ela precisa ser feita, ela precisa ser ativada. E as razões da pandemia, por exemplo, elas trouxeram para a gente do Sebrae que continuasse esse processo de educação empreendedora, porém, agora de maneira digital. Então, a gente está focando, sim, o atendimento digital para professores e universitários. Já fizemos eventos esse ano, fizemos um webinário, por exemplo, que chamou da Faculdade para o Mundo dos Negócios. Muito legal, quase 500 participantes nesse webinário. Foi muito bacana, foi muito prestigiado. E isso trouxe realmente um resultado muito bom. A gente tem, por exemplo, grupos de WhatsApp de treinamento com cursos sobre mentalidade do empreendedor, plano de vida e carreira nessa retomada, por exemplo, focado para empreendedores, focado para universitários que queiram empreender. E a gente está com esses grupos de WhatsApp realmente de maneira efetivamente criando realmente uma consciência empreendedora dentro desse processo. Então, só recapitulando os números que o professor falou dos pequenos negócios, com relação ao PIB, por exemplo, nós somos, sim, o número está corretíssimo, professor. A gente faz um pouco mais de 1/4 do PIB nacional é feito pelos micro e pequenos empresários. E aí, trazendo para a realidade do Pará. No Pará, por exemplo, nós temos mais de 220 micro e pequenas empresas. Ou seja, a gente está, esse 95% que nós falamos anteriormente, são essas 332 empresas. São 230 mês, olha o número de mês, 230 mil mês contra 95 ME e EPP, que são as microempresas e empresas de pequeno porte, que são faixas diferentes. Isso mostra a potência que a gente tem. E aí um dado que as pessoas olham de uma maneira torta, eu olho como uma oportunidade. Algumas pessoas veem, a gente é o segundo município com o maior índice de empresas de informais.
de empresas não formalizadas, de informais. A gente só perde para o Amapá. Isso, na verdade, é um dado ruim, mas eu vejo como uma grande oportunidade. Se a gente conseguir junto, nós, a Sebrae, a academia, governo do Estado, se a gente conseguir mostrar que é importante empreender, que essa cidadania empresarial é importante, a gente reverte isso rapidamente. Por exemplo, eu acabei de vir de uma solenidade no Palácio do Governo, por exemplo, junto com a presidente Silene, presidente do professor Mauro lá na Juscepa, sobre a isenção por 61 dias corridos, a isenção das taxas, das tarifas de aberturas mercantis das empresas. Então, quem quiser abrir empresa não vai pagar nada nesses próximos 61 dias. Isso é um baita de um crescimento, é um baita de um passo que o governo do Estado está dando para incentivar as pessoas a se formalizarem. O MEI, por exemplo, ali não tem custo nenhum. Existem, cuidado, alguns aproveitadores na internet que cobram 200, 300 reais para abrir um MEI, que na verdade é um preenchimento de formulário, uma coisa muito simples. Mas algumas pessoas têm dificuldade. Tem dificuldade, vai no Sebrae, que a gente não cobra absolutamente nada. Mas empresas de outros portos, as MEs, as microempresas, as EPPs, ou empresas médias ou empresas grandes que querem abrir filiais ou querem abrir novas operações ou abrir novas empresas, por 61 dias, a partir de amanhã, não vão ser cobrados. Isso realmente eu vejo que é um compromisso do Estado do Pará para entregar para o Estado, para o empreendedor do Estado, celeridade e possibilidade. E um dado importante, a Juscepa, eu estou fazendo uma propaganda grande aí, professor Mauro, para a sua entidade, a Juscepa do Pará é uma das Juscepas mais tecnológicas, é uma das Juscepas que tem entregue os seus resultados de operação, ou seja, a criação das empresas, de maneira 100% digital e com uma celeridade muito rápida, muito rápida. Isso é muito bom, e saber que a gente tem visto isso, e complementando, por exemplo, a questão do Fundo Esperança. Pra vocês terem uma ideia, nós do Sebrae fazemos pesquisas com frequência. E fizemos uma pesquisa ano passado perguntando para uma amostragem do Brasil, para os empreendedores, perguntando: empreendedores, vocês estão com problema de crédito? Sim, estamos com problema de crédito. E quando você pediu socorro para os entes bancários, bancos federais, bancos estaduais, bancos privados, quais foram os bancos que socorreram vocês? Isso é um dado para envaidecer todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui. 50,8% das indicações das empresas, dos entes bancários que ajudaram os empreendedores foi o Banpará. O Banpará é indicado nacionalmente. Olha que amostragem bacana. No Brasil todo, quando se pergunta quem foi o cara que ajudou vocês, o Banpará com 50,8%, aí depois vem Sicredi com 20 e poucos por cento, depois vem Banco do Brasil com uma capilaridade gigantesca no Brasil todo, com 11, 12%, depois Caixa Econômica com 11, 12% também. O que eu quero dizer com isso? Que nos orgulha muito que nós estamos no lugar certo. A bola da vez é o Pará. A bola da vez do mundo, eu não estou falando do Brasil, é o nosso Estado. O nosso Estado tem absolutamente tudo. O nosso Estado tem minério, o nosso Estado tem gado, porque tem um solo bom, e por ter solo bom, a gente hoje é o primeiro produtor de cacau do Brasil, a gente é o primeiro produtor de dendê do Brasil, a gente é o primeiro produtor de ouro do Brasil e de vários outros minérios, a gente é o segundo ou terceiro maior produtor de banana, o segundo ou terceiro maior produtor de abacaxi e várias outras. De pescado, a gente é o quarto do Brasil. E se a gente fizer um movimento pequeno, que aí a gente esbarra com algumas regulamentações nacionais de meio ambiente, se houver algumas regulamentações alteradas, a gente rapidamente muda para primeiro de pescado do Brasil, pescado com tanque e rede, por exemplo. A área ali de Tucuruí é extremamente forte. Então, eu quero dizer para vocês, meus amigos acadêmicos de administração, de verdade, com muita humildade, vocês estão no curso certo, porque o mercado precisa de administradores. O Pará precisa de administradores e administradores bons. Não falta mercado de trabalho. A gente tem uma curva de desemprego muito grande e é importante ressaltar para vocês que a balança de desemprego, quem tem desequilibrado para o positivo, ou seja, desequilibrado para cima, são as micro e pequenas empresas. Desde o ano passado, isso antes da pandemia. A pandemia, obviamente, mudou alguma coisa. Mas a retomada vai acontecer. A retomada está acontecendo.
Então, essas são as minhas contribuições, eu espero não ter me alongado muito, mas eu acredito na nossa profissão, eu acredito que nós temos que, sim, cada vez mais estudarmos e nos fortalecermos com o nosso Estado é uma potência, a gente tem um governo que tem trabalhado para tentar ajudar, a gente tem várias entidades, como o SEBRAE, como o Sistema FIEPA, como o Sistema FEComércio, como o Sistema FAEPA, que são as federações que cuidam das entidades como um todo. Tem a própria a FAMPEP, que o professor Mauro é ligado, que é a Federação das Micro e Pequenas Empresas. Tem a FACIAPA, que é a Federação das Associações Comerciais. Tem a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil. A gente tem um arcabouço de entidades absurdamente grande e forte no nosso Estado, que tem trabalhado muito para elevar a potência do nosso Estado. Mas daí, se nós não tivermos uma academia forte, que a gente tem, a prova disso são vocês da Fibra, são vocês que estão saindo daqui a alguns semestres para o mercado de trabalho, se façam pós-graduação, se especializem rápido também, numa especialização que seja aderente ao que vocês querem, cursem línguas estrangeiras, isso não é mais diferencial, não, isso é necessário. Isso é necessário. Isso é necessário. E eu falo com muita tranquilidade para vocês. Infelizmente, eu não tive uma educação formal da minha família de me colocar no inglês quando eu era moleque. Então, eu estudei em escola pública a minha vida toda, quando eu nasci em Roraima. Então, meu pai é militar, hoje aposentado, meu pai é sargento da aeronáutica, minha mãe é professora. Então, eu estudei a minha vida toda em escola pública. E aí, quando vim para Belém, entrei numa escola pública também, no Rego Barros, uma escola que eu tenho uma gratidão absurdamente grande. O inglês que eu saí do Rego Barros foi o inglês que depois, na faculdade, eu falei, eu tenho que aprender inglês. E aí, entrei no estágio na Nestlé, comecei a juntar dinheiro, fui morar fora. Morei fora algum tempo, foi quando o meu inglês melhorou. Então, o meu inglês não é o don't hide, don't rain, não é o inglês tabajara, mas também não é o inglês de Cambridge, não é o inglês power, mas eu me garanto, pode me soltar em qualquer lugar do planeta, pode me colocar em qualquer lugar que eu falo. Eu me garanto, porque acima de tudo, eu sou sem vergonha em alguns momentos. E faz parte do nosso processo ser sem vergonha. Então, se especializem, porque a gente tem uma joia na nossa mão que está sendo lapidada sim, só que essa joia ela é muito grande, ela precisa de muitos para lapidar. E quem lapida somos nós. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Rubens Magno, ao professor Mauro Leônidas, porque realmente aprendemos muito e eu acredito que engrandeceu o nome do administrador. Então, parabéns a todos que aqui vieram, participaram. Nós queremos agradecer aos professores que estão presentes, os professores do curso de administração. Queremos agradecer a todos os consultores da empresa Júnior que ajudaram na divulgação. Então, eu gostaria de pedir para o professor Mauro Leônidas dizer as palavras, as considerações finais, professor, para nós nos despedirmos dessa videoconferência que foi muito produtiva, com muito aprendizado e bastante motivacional. Eu fiquei impressionado com a fala de vocês dois. Eu acredito que todos que participaram realmente têm a sensação de ter valido muito a pena. Professor Mauro, então, as palavras finais, depois vamos pedir para o professor Rubens e faremos o encerramento depois com o professor Wilson, fazendo a conclusão do encerramento, né, da nossa videoconferência. Só de agradecer de ter participado desse bate-papo bem descontraído mesmo, bem legal. Como eu falei, estamos vendo as pessoas aqui participando, né? Então é engrandecimento para todos, né? Então a parte que o Rubens fez é interessante porque são complementares também, cada qual com a sua experiência, então é fundamental para a aprendizagem de todos nós que estamos aqui. Mais uma vez, agradecer a Fibra e parabenizar aos acadêmicos, aos professores por estarem participando, né, de uma grande instituição que tem à frente nosso reitor, aí, o professor Vicente, e aí a felicidade de Deus, coordenadores, aí, o professor Wilson e o professor Gilberto Suzuki, e os grandes professores que estão aí. Grande abraço. Muito obrigado.
Dr. Rubens Magno, as considerações finais. Obrigado, mas esse protocolo de doutor pode quebrar, professor, por favor. A grande maioria me chama de Rubinho, né, professor Mauro? Pela altura me chamam de Rubinho e eu sou super tranquilo com relação a isso, mas obrigado pela deferência. Eu queria agradecer de verdade, porque toda vez que a gente tem a oportunidade de falar do nosso negócio, que é o Sebrae, isso me deixa muito, muito feliz, porque é realmente uma potência, é uma entidade que busca ajudar os empreendedores. Então, você que é estudante, você que é acadêmico, você que é professor, você que quer empreender, que está aqui, ou que conhece alguém, não pensa duas vezes em indicar o Sebrae, em ir ao Sebrae, em me buscar nas redes sociais e me chamar lá e me cutucar. É fácil, meu nome é Rubens Magno, pode me chamar lá que eu tenho acesso realmente super tranquilo, eu não tô em pedestal nenhum, eu estou lá quebrando um galho nesse momento, porque daqui a pouco vem um outro empreendedor e eu torço para que quem me suceder faça melhor do que eu tenho tentado fazer. A gente tem feito muita coisa, a gente tem feito Sebrae itinerante, a gente tem caminhões rodando pelo Pará, a gente tem uma intervenção muito forte no Cumbu nesse momento para trabalhar esse turismo circulante, porque o turismo agora ele está muito centralizado, as pessoas não estão indo para muito longe, elas estão turistando muito próximo, a gente está fazendo uma intervenção no Cumbu muito forte. Procurem nas redes sociais do Sebrae, nas minhas redes sociais. A gente tem batido muito forte isso, então eu agradeço ao professor Vicente pela oportunidade, Gilberto Suzuki, professor, gratidão pelo convite de ter lembrado do nosso nome, professor Wilson, muito obrigado também, professor Mauro Leônidas, é uma honra muito grande estar aqui sendo mediado pelo senhor e batendo esse papo. E dizer que o Sebrae quer ajudar você, de verdade, isso não é... O Sebrae, eu lembro, o Sebrae é uma empresa privada, o Sebrae não é do governo federal, não é do governo estadual, nem do governo municipal. O Sebrae é uma empresa privada, é uma empresa como a Fibra, é uma empresa privada, o Sebrae é uma empresa privada que não tem fim lucrativo também como a Fibra, só que o nosso objetivo é cuidar do empreendedor. O Sebrae se sustenta com recursos, com recursos que são passados das médias e grandes empresas. Então, é uma contribuição social que as empresas médias e grandes dão para o Sistema S, o Sebrae é um desses sistemas S, que recebe para fazer um investimento nesses pequenos negócios que, no Pará, fazem mais de 95%. É agradecer de verdade, dizer que a gente está completamente à disposição para estar sempre ajudando vocês. Aí eu vou dar um spoiler para vocês. A gente está preparando um material também de itinerância, já nessa volta, nessa retomada já das aulas presenciais, nós vamos começar a fazer alguns talk shows nas universidades para falar de empreendedorismo. Então, em algum momento, se a gente bater a porta de vocês, pedindo, olha, vocês querem que a gente fale alguma coisa? Aceitem, que é um trabalho com muita humildade que a gente quer levar para vocês também da Fibra. A gente vai fazer uma itinerância na maioria das universidades, a gente quer estar em algum momento com vocês também. Obrigado, Rubens. Eu queria passar a palavra para o nosso reitor, professor Vicente Noronha, que está na sala. Professor Vicente, boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas por ter entrado só agora. Eu estava numa reunião na Fibra, justamente tratando sobre essa questão desse novo normal, esse retorno que nos preocupa tanto, né? Nós estávamos na bandeira azul, já estamos na amarela. Então, isso já nos gera um pouco de preocupação e não é para menos. Nós temos que perceber, acima de tudo, a qualidade de vida das pessoas, a saúde daqueles todos que frequentam o nosso ambiente acadêmico. Gostaria, primeiramente, de parabenizá-los pelo dia de hoje e dizer que é uma felicidade muito grande. Eu me sinto verdadeiramente muito entusiasmado em vê-los aqui todos participando desse momento tão gratificante com essa palestra do Rubens, que realmente eu conheço por Rubinho. O meu amigo Portela só chama de Rubinho, já nos apresentou uma vez, já tivemos a oportunidade de nos conhecer. Agradecer ao professor Gilberto Suzuki por esse empenho, essa desenvoltura e essa atitude, essa questão de ser tão proativo na busca da excelência pela qualidade do ensino em nossa instituição. Agradecer ao professor Wilson Silva, que conduz este curso com muita eficiência e que nós temos o prazer de, consecutivamente, alcançarmos o conceito máximo em nossa instituição. Agradecer
Professor Mauro Leônidas, um grande amigo que colabora conosco sempre, né? Quero te dizer, Mauro, que a nossa admiração por você é muito grande. Você sabe que pode contar conosco sempre. A Fibra está de portas abertas para você a qualquer tempo. Você sabe que nós temos, antes de Fibra, já nos conhecíamos, pouco, mas já nos conhecíamos, né? Então, eu conheço a tua trajetória enquanto administrador, enquanto um homem de empreendedorismo, um homem envolvido nas questões da administração, em tentar elevar a nossa profissão. Eu também sou bacharel em administração, né? Então, eu sempre acho que a gente, quando trabalha o curso de administração, é muito importante fazer o que está se fazendo agora, se dando a ênfase de fazer com que o aluno, oportunizar ao aluno, levar para dentro da sala de aula a prática. A prática. Então, esse é o grande diferencial, é o novo boom, é o momento para que nós possamos fazer a diferença, é justamente essa. Sair daquela mesmice da sala de aula, em que só transmissão de conhecimento, que hoje você sabe que está tudo virtual. Quando você posta na segunda-feira, a tua aula vai ser na quarta, o aluno acaba não participando na aula, porque ele já viu o material, não está tão interessado. Enquanto se há uma interação, você discutindo com empresários, falando dessa questão de relacionamento e assim por diante, acerca das funções, das atribuições que são inerentes ao administrador, o envolvimento é muito maior por parte de todos aqueles que frequentam a nossa instituição. Parabenizar a cada um dos professores que eu estou tendo a oportunidade de visualizá-los aqui. Um grande abraço ao professor Jairton, a Lesley, ao Biratã, a Renata Kemmel, a Ana Ferreira, ao Márcio, a Silvia, a Ediene, ao Tair Oliveira, que também eu consigo visualizar. Eu não estou conseguindo, infelizmente, ter acesso a ver a fisionomia de vocês, mas só de poder visualizá-los já me traz a Iris, né? O Almir Rogério, já me dá uma sensação de estar mais feliz, porque a vida é feita de momentos de felicidade, não é uma felicidade plena. Então, este, para mim, está sendo um momento de felicidade, em que nós possamos estar reunidos, mesmo à distância, mas possamos, a Leila, que acabou de entrar agora, né? Que eu consegui ver, estou conseguindo visualizar a Leila, né? Então, é muito importante, a saudade é imensa, vocês estão e estarão sempre presentes em nossos corações, a Fibra estará também sempre de portas abertas para cada um de vocês. Creiam que nós estamos fazendo. Vocês não têm certeza da exaustão em que nós estamos há 5 meses. É difícil mensurar, a professora Edi entrou, né? Estou conseguindo visualizá-la agora, mas é difícil realmente mensurar o sentimento que tomou conta de nós desde o início desta pandemia, em que nós tivemos que correr contra o tempo e, felizmente, nós temos uma equipe, olha, empenhadíssima. Eu tenho só que agradecer inicialmente a Deus e depois a cada um de vocês que movem essa máquina que está muito bem azeitada, e a Fibra, eu garanto para vocês, está plantada em solo fértil. A Fibra é uma instituição que, com certeza, está cada vez mais sólida e irá galgar espaços significativos cada vez mais. Né? Nós estamos realmente muito equipados, nós estamos fazendo investimentos significativos que quem está de fora não sabe. Às vezes o aluno diz assim, vamos brigar, porque nós queremos diminuir a mensalidade, porque baixou a conta de luz. Mal ele sabe que os investimentos são infinitamente maiores do que se diminuiu a conta de energia elétrica, né? Mas isso não vem ao caso. Mas eu quero dizer, da nossa disposição, todos nós sentimos, estamos sentindo. Mas eu garanto a vocês que os primeiros a sentirem foram eu e o professor Átila. E nós tivemos que cortar logo na raiz. Olha, estamos ganhando muito, vamos cortar.
Então, gente, são momentos de enfrentamento, momentos que nós sabemos que vamos superar, vamos, sem dúvida alguma, terminar este ano ainda com muita dificuldade em termos de Brasil, vou falar em Brasil, né? Vamos iniciar um ano de 2021 ainda com uma série de dificuldades, muitas coisas estão por vir, né? A gente já está se resguardando, se prevenindo para esse novo momento, a gente consegue visualizar um pouquinho lá na frente, mas eu garanto a vocês que a gente está preparado. Garanto a vocês, se a Fibra não fosse uma empresa sólida, nós teríamos tido um baque violentíssimo. Graças a Deus e com muita responsabilidade, com muito pé no chão, nós tínhamos uma significativa reserva financeira para enfrentarmos esse momento tão atípico, tão difícil, né? Tivemos realmente uma queda na receita muito grande e, por isso, tivemos que lançar mão das nossas reservas, mas estamos cumprindo os nossos compromissos, não temos débitos, a Fibra é uma empresa sólida, não deve ninguém, não tem causas trabalhistas, não tem causas de natureza alguma. Felizmente, nós andamos na linha. A responsabilidade, não existe riqueza maior do que eu poder bater no meu nome e botar o meu nome, Vicente Noronha, que trabalha com educação desde os 19 anos de idade, que ninguém nunca aponte o dedo e dizer que eu não cumpri com alguma obrigação ou que eu fui desonesto com alguém. Não. Eu acho que as questões têm que ser tratadas, como qualquer administrador deve fazê-lo, de maneira objetiva, né? Sempre com diálogo, com entendimento, em que sejam sempre bom para todas as partes. Mas eu queria agradecê-los, vocês realmente estão muito simpáticos, nada diferente do que nós estamos acostumados a vê-los no nosso dia a dia, não é, Humberto? Estou vendo o Humberto agora aqui, tudo bem? Tranquilo? Pois é, gente. Então, desculpem, eu realmente estava em outra reunião. Nós estávamos nos planejando para começarmos a retornar na próxima segunda-feira, dia 14, mas nós estamos repensando isso. Eu acho que nós não vamos fazer isto. Eu acho que, diante do que eu estou acompanhando, nós estamos acompanhando, seria uma grande imprudência. Eu acho que, em primeiro lugar, é a vida, a saúde de cada um. Não é? Quando se falou em retorno, que se sinalizou, os órgãos governamentais, o Ministério da Educação, da Saúde, sinalizou o retorno. Muito antes disso, venho dizendo, vamos primeiro verificar a situação dos grupos de risco de professores, coordenadores, alunos, enfim, de toda a comunidade. Isso em primeiro lugar. Nós não abriremos mão disso nunca. Isso também é qualidade. Quando se fala em uma questão de qualidade de Fibra, é qualidade na educação, é qualidade na saúde, é qualidade em tudo. Qualidade em tudo. Mas nós estamos indo muito bem. Eu tenho como acompanhar o desempenho da Fibra comparativamente em relação a outras instituições e sei que largamos na frente, né? Tenho notícias da Fibra não só em Belém, mas em Brasília também, de pessoas que acompanham as instituições, e sei que a Fibra realmente é vanguarda, a Fibra está na frente e incomoda de uma certa maneira. Mas nós estamos aí para o enfrentamento, dando o que há de melhor. E nós sabemos que somos melhores. E é importante que os alunos saibam que nós estamos nos dedicando com todas as nossas ferramentas pessoais, tecnológicas, com todos os investimentos, para que nós possamos cada vez mais buscar a excelência na educação, que não vamos conseguir, e ninguém vai conseguir nunca a excelência na educação, porque você pode estar fazendo o excelente hoje, quando você acabar de falar, já tem algo novo que você tem que correr atrás. Então, acabar com conformismo, acabar com saudosismo e bola para frente. Que todos somos homens de fibra, mulheres de fibra, alunos e alunos de fibra, aos quais nós temos um imenso carinho e um imenso prazer em conviver com cada um de vocês no nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez a todos, em especial ao Rubens, que emprestou seu nome, o seu tempo para estar conosco, e você disse que vai começar a fazer um trabalho nas instituições. Desde já eu quero dizer que a Fibra está de portas abertas e que seja a primeira dessa sua escolha, né? Porque nós sempre queremos ser o primeiro em tudo. Então, que sejamos
a primeira instituição. Gente, foi um prazer enorme. Eu vim da Fibra agora, correndo, né? E para chegar a tempo aqui. E eu confesso a vocês que eu sou muito amarrado em tecnologia, custei muito a entrar aqui, estava tentando, eu não conseguia, e eu já estava pensando, olha, não me querem, estão me rejeitando. Mas, enfim, gente, eu consegui, e que bom que estou falando com vocês. Olha o Adley aí, tudo bem, Adley? Tranquilo aí? Pois é, gente, um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês, e saiba que vocês estão aqui, no lado esquerdo do peito. Beijão, boa noite. Obrigado, professor. Professor Vicente, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Rubens. Obrigado, professor Mauro Leônidas, professor Suzuki, que participou na organização do evento junto com a equipe da Empresa Júnior. E quero agradecer a participação de todos os professores e dos discentes que aqui estão. É sempre uma grande honra comemorar esse dia e a gente sempre fala na Fibra da nossa valorização profissional e a gente nunca deixa isso passar em branco, porque a gente começa a valorizar a nossa profissão desde o banco da faculdade. Então, muito obrigado a todos. Queremos agradecer de maneira muito especial ao professor Mauro Leônidas, que aceitou o convite, ao Rubinho. Afinal, você abriu esse precedente para chamar de Rubinho. Ao Rubinho, professor Wilson Silva, a todos os professores do curso de administração. Queremos agradecer aqui ao nosso magnífico reitor. Quanta honra, quanto privilégio. Professor que fala extraordinária, né? Os alunos estão elogiando, eu recebi aqui no chat muitos elogios, muitos alunos agradecendo a palestra que mostrou que eles estão no rumo certo, que nós estamos no rumo certo, que a Fibra está na direção certa, porque nós temos líderes que têm essa visão extraordinária. Então, parabéns, mando o nosso abraço ao professor Átila, né, a todo o corpo aqui da Fibra. Nós nos sentimos muito honrados, felizes e estamos juntos, né? Feliz Dia do Administrador a todos, muito obrigado pela presença de todos, parabéns aos alunos, ok? Nós deixaremos gravado esta live e aqueles alunos que porventura tiverem dificuldade poderão assistir. Não sei se a gente vai pedir algum pequeno relatório, mas nenhum aluno será prejudicado por conta de tecnologia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos consultores da Empresa Júnior, que ajudaram na organização do evento. Boa noite a todos. Somos todos Fibra, professor. Somos todos Fibra. Parabéns aos profissionais de administração e à Fibra. Grande abraço. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gratidão, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos.